gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a um vídeo aqui no canal. Eu estou gravando esse vídeo meio improvisado, porque eu nem ia gravar sobre isso, mas estamos aqui, hoje é dia 3... Hoje é dia 5, ó, perdi no tempo já. Hoje é dia 5, começou as minhas aulas estilo EAD dia 3. E terça-feira eu não tenho matéria, então tive aula segunda e tive aula quase agora, quarta-feira. E já estou perdida, porque já tem coisa pra fazer, já tem 3 textos pra ler, eu já estou assim, ó, descabelada. Eu vou mostrar pra vocês o pouquinho que eu tô me organizando, porque serviço social tem muita coisa pra ler, né, meninas? Então eu já vou dar uma planejada aqui na minha semana que vem, nas minhas semanas próximas também, porque como tem professor que já passou texto, a gente tem que ler os textos. E tem vídeo pra assistir também, e tem coisa pra estudar também, e aí, sabe como é, né? A gente já começou mesmo aqui, ó, pesadíssimo. Primeiramente, eu vou explicar assim rapidinho o porquê eu estou começando agora o meu primeiro semestre. Ok, em março começou as minhas aulas. Tive 2 semanas de aula e aí chegou a pandemia. E tivemos que ficar em casa e desde março até segunda-feira, dia 3 de agosto, eu não tive aula. Meu primeiro dia de aula, basicamente, foi agora em agosto, estilo EAD, porque em março, né, quando começou as aulas, eu tive apenas 2 semanas, então não deu pra aproveitar tantos conteúdos. Por que que eu não tive aula durante esse tempo? Porque tinha muita coisa acontecendo. A gente não sabia se a gente ia ter EAD, a gente também não sabia como ia ser, porque quando a gente tá falando de uma instituição pública, a definição assim, de instituição pública, o objetivo dela mais forte é incluir todo mundo, né? Incluir pessoas que não têm dinheiro, não têm condições de pagar uma faculdade particular, por exemplo. E então tem gente da faculdade pública que não tem internet em casa, ou então não tem computador. Eu mesmo não tinha computador. Esse computador que tá aqui foi emprestado da faculdade para eu poder ter as aulas EAD. E tá. E aí, durante esse tempo, foi toda essa discussão de incluir as pessoas, como a gente vai dar acesso a todo mundo da faculdade, como vão ser essas aulas, porque conteúdo de serviço social de outros cursos também, mas de serviço social é bem complexo, então fica mais difícil a gente ter um EAD. Quando a gente tá tendo aula EAD, a gente não consegue ficar 4 horas tendo aula, como uma presencial, por exemplo. Então, enfim, tinha várias questões que precisavam ser resolvidas e discutidas, que teve esse tempo todo pra serem estabelecidas. E aí, entrou, tudo certo, estamos no EAD. Ai, um bichinho aqui. Estamos no EAD. E aí, entramos no EAD, eles fizeram toda uma grade mais diferente, mais adequada. E pelo que eu entendi, o segundo semestre vai começar em novembro e vai até o começo do outro ano, mas eu não tenho certeza. Mas eu vou adiantando aqui. Eu tô perdida um pouquinho, gente, relevem. Mas, ok, expliquei o rolê, agora vamos para aqui o planejamento. Tô planejando de 2020, não vai dar pra ler porque eu tô pela câmera frontal. Gente, acabei de sair da aula. Estou assim, perdida, tá? Bom, então vamos ao planejamento. Eu fiz uns stories lá no meu Instagram, se você não me segue lá, me segue lá. Porque lá eu consigo falar mais diretamente com vocês, aqui no YouTube eu preciso editar o vídeo, outras coisas. Eu falei lá que as aulas começaram já, que tá começando o EAD, que já tem coisa pra fazer, e agora eu vou fazer o meu planejamento. Primeiro de tudo, como hoje é quarta-feira, eu só vou mostrar e conseguir planejar esse daqui, FHTM, Fundamentos Históricos, Teóricos e Metodológicos, e Teoria Social de Marx, que eu tive quase agora. Síncrona é quando a gente vai ter vídeo sem chamada. E assíncrona são coisas pra gente fazer sem ser na chamada, com o professor. Então, ler algum artigo que eles passam, algum vídeo, documentário, por aí vai. Ok. Como eu já tive aula segunda, foca, meninas. Como eu já tive aula segunda, eu já coloquei aqui, leitura de 2 textos, que foi o que a professora passou. Que eu aqui, ó, tive aula de FHTM segunda e ela já passou o que é pra gente fazer na próxima aula.
vai ser aqui assíncrona, então não vai ser por chamada, vai ser cada um na sua casa fazendo a leitura que ela pediu. Então, ela pediu serviço social aqui, história do serviço social na América Latina, as páginas 68 a 150. Então, a gente tem que ler esse texto aqui e esse daqui para a próxima aula ela introduzir o tema. Então, eu já tenho esses dois textos para ler, além dessa atividade aqui, mas é basicamente para ler que a gente vai discutir na próxima aula. Ó, aí tá escrito aqui, atividade, leitura com questões direcionadas da reflexão, entrega da atividade na próxima aula, que terá a reflexão baseada e disparada pelas leituras. Então, o que é? A gente vai ler os dois textos, vai refletir sobre eles, né? Ver o que a gente tem que entender, o que o texto fala pra gente, porque na próxima aula, que já vai ser síncrona, ou seja, vai ser por videochamada, a gente vai discutir sobre isso. Então, aqui é a semana do dia 10, segunda-feira, que é a aula de FHTM, eu coloquei aqui leitura de dois textos. Então, como tem bastante páginas para ler, tem umas 82 páginas para ler só um texto, não vai ter como eu ler só na segunda. Então, eu vou ter essa semana toda para ler esses dois textos, porque aqui, na próxima segunda, já vai ser a aula que a gente vai discutir o tema. Então, eu coloquei aqui ler os dois textos e eu vou colocar mais em alguns dias para não ficar tão cansativo a minha leitura, já que são muitas páginas e é pelo computador, que cansa mais. Agora, falando dessa semana que nós estamos, hoje é quarta, então estamos nesse dia aqui. Eu coloquei aqui, ler texto TS. TS é uma matéria que é Teoria em Saúde, que é a aula que eu vou ter amanhã, quinta-feira, ou seja, tem um texto que ele passou para a gente introduzir essa aula. Esse texto é rápido, são 4 páginas de PDF que eu vou ler daqui a pouco. É assim que eu vou me organizando basicamente. Esse planner aqui é a minha salvação. Não precisa você ter um planner, isso daqui é nada mais nada menos que o quê? Um pedaço de papel escrito segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E aí você vai se organizando por ele. Cada professor tem um cronograma do semestre, então é uma folha que eles mostram tudo o conteúdo que a gente vai ter, e lá já dá pra ver os textos que a gente vai precisar ler ao longo do semestre, se tiver vídeos também, então a gente já consegue planejar um pouquinho. Só que eu só tive 2 aulas, então eu só tenho o planejamento de uma aula e a outra professora ainda vai enviar. Então não tem como eu fazer o planejamento de tudo hoje. Por exemplo, aqui é o e-mail da turma. Esse texto aqui, e tem mais um por aqui, ela passou lá nos primeiros dias de aula, para o segundo dia de aula a gente já ter esse conteúdo. Só que como eu li, quando a gente estava em presencial, eu não vou precisar ler esses 2 textos que ela passou agora. Eu só vou ter os outros 2 textos para ler. Meu Deus, tá confuso, né? Espero que esteja dando para entender. Então, para eu já me adiantar, eu já vou pesquisar esses 2 textos. Esse daqui é fácil porque já tem o link, mas esse daqui depois eu vou pesquisar para ler ainda essa semana, começar a ler amanhã. Como eu tenho aula à noite, eu tenho o dia, né, à tarde, para fazer isso. Então, amanhã eu tenho a aula de Teoria em Saúde, eu tenho que editar um vídeo pro canal. E aqui de vermelho eu vou colocar ler texto FHTM, porque como são bastante páginas, aí tem que ter tempo para ler o quanto antes. Então, eu vou ler um pouquinho aqui, vou colocar um pouquinho aqui também na sexta para ler, e eu vou fazendo assim. Eu não só simplesmente leio, eu leio um pedaço, faço anotação e assim vou indo, para eu te mostrar para vocês. Ó, esse meu caderno aqui é de Teoria Política e de FHTM. E aqui era coisa presencial. Ela passou esse texto, por exemplo, os 10 princípios conservadores desse cara aqui, pra gente ler, e eu li e já fiz anotações para quando eu estiver na aula e até depois eu tenho um resuminho do que se baseia o texto. Fiz a mesma coisa aqui. Serviço Social, Identidade e Alienação, da Maria Martinelli, e fiz um resuminho pra, na aula, eu saber o que se trata, e até depois. Isso daqui foi antes da pandemia. E aí, agora que voltou, ela retomou esse conteúdo. Então, se eu não tivesse esse resumo, eu já ia ter que ler novamente, porque eu já não ia lembrar o que se trata. E aí, por eu estudar desse jeito, ler os textos e fazer sempre um resumo e deixar no caderno, eu já não vou precisar ler o texto novamente, entendeu? Porque isso daqui vai me lembrar o conteúdo. Só de eu ler isso daqui, eu já consegui lembrar do conteúdo.
que foi passado lá atrás, em março. Então, eu aconselho vocês bastante a fazer isso. Sempre que o professor passar um texto, você lê o texto com calma e direitinho e vai fazendo um resumo das coisas que você entendeu, das coisas que você achou importante destacar e deixar sempre no caderno. Até porque, quando tiver prova ou algum trabalho, isso vai ajudar bastante a lembrar os conteúdos todos durante o semestre. Outra coisa muitíssimo importante. Isso daqui foi da aula de segunda-feira, a primeira aula. Eu coloquei aqui, né, retomada das aulas e coloquei EAD para eu saber que a partir daqui foi o conteúdo em estilo EAD. Sempre quando tem aula, eu faço anotação, nem que seja anotação de uma página só, de um trechinho só, eu sempre faço anotação do que a professora diz, porque isso ajuda bastante a estudar. Então, retomou as aulas, eu tenho esse conteúdo que ela falou. E ainda tenho o texto que foi passado antes da pandemia, né? Os dois textos. E sobre a avaliação, ainda um pouquinho do conteúdo. Então, ajuda bastante a anotar tudo. Seja louca das anotações, tenha bastante post-it. Eu não sei nem onde tá o meu post-it aqui, porque olha só, tá uma bagunça, lixo aqui, água. Enfim, tá uma bagunça. Mas é sempre bom ter post-its, anotar tudo. Aqui os meus post-its, não terá aula tal dia, sempre deixo aqui o mais organizado possível, porque, gente, pra se perder é 2 segundos. Aqui os textos de FHTM que eu tenho que ler. Então, amanhã, quinta, eu vou ler um pouquinho, sexta, eu vou ler um pouquinho. Sábado e domingo eu não coloco nada, porque são os meus dias de descanso. Aí, segunda eu vou ler mais um pouquinho, terça eu vou ler e eu errei aqui, né? Passei um corretivo, mas é isso. Coloquei aqui pra ler e a meta é terminar de ler aqui, né? Então, eu vou colocar aqui depois e fazer atividade, que é o que ela pediu. Eu não coloco nada sábado e domingo, porque, como eu falei, são os meus dias de descanso. Então, eu vou ficar na correria a semana toda, me matando a semana toda, estudando a semana toda, para sábado e domingo eu ter o meu dia de descanso, meu dia de paz. É isto. Se eu não conseguir ler aqui tudo, não tem problema, porque eu ainda vou ter quarta, quinta e sexta pra terminar de ler, porque na próxima segunda já vai ser a aula propriamente dita, que eu já vou ter que ter esse conteúdo na mente. Eu já tô vendo que eu vou ficar louca conciliando tudo isso do EAD e esses textos com o canal, mas vamos lá. O canal eu vou trazer bastante vlogs, assim, tipo de rotina. Deu completamente com os cabelos pra cima e perdida, porque é a realidade, né, gente? Então vamos mostrar a realidade. Lá no meu Instagram eu mostro bastante também minha semana, minha rotina, quando eu tenho algum conteúdo, quando eu acho algum curso extracurricular de serviço social que é de graça, tem certificado de graça, eu já falei lá também. Então é muito importante você me seguir lá, sabia? Pra você ficar dentro de tudo. Também tem grupo no WhatsApp de serviço social. Meu Deus, se você não me segue no Instagram. Se você não me segue no Instagram, você tá perdendo muita coisa, viu? Deixei aí no ar. Fiz aqui a minha semana, agora eu vou ler o texto de TS que o professor passou. Para introduzir a aula de amanhã, o professor passou esse texto aqui, que é curtinho, 4 páginas de PDF, que eu vou ler agora. Eu tenho um grupo com 3 amigas minhas da faculdade e eu coloquei aqui um resumo das coisas que tem que ter feito dia 17, que é sem ser essa próxima segunda a outra. Então aqui tá tudo que tem que fazer. Eu anotei no WhatsApp, mas para ficar mais fácil, eu vou anotar no post-it, nesse daqui grandinho, tudo que eu escrevi lá no WhatsApp e vou colar aqui na minha parede, porque é um lugar que eu vou sempre estar vendo, que é perto do meu cantinho bagunçado de estudos, então vai ficar mais fácil. E eu preciso, assim, comprar mais post-it, né? Esses post-it pequenos aqui ajuda, mas não ajuda tanto, porque é muito pequenininho, tem que comprar uns maiores. A post-it poderia me patrocinar, né? Só isso que eu digo. Nossa, que sonho, né? Tô sonhando demais, tá bom.
Ó, gente, anotei aqui, ignorem a minha letra, porque quando eu fico muito tempo sem escrever, minha letra fica péssima. Então, eu coloquei aqui para dia 17, as coisas que tem que fazer, e vou colar na minha parede. Essa é outra dica que eu já dei aqui em vídeo, mas que é sempre bom você colocar em um lugar que você sabe que vai passar, sabe? Então, no armário, no guarda-roupa. Eu coloco aqui porque é perto de onde fica o computador, porque é perto de onde fica as minhas coisas da faculdade e eu vou estar sempre vendo. Já li o texto de TS, então eu vou anotar aqui que foi feito. E isso daqui, fazer roteiro, é roteiro de vídeo, que significa fazer conteúdo pro canal. Só que como eu já tenho alguns conteúdos só pra editar e postar, eu vou pular isso daqui e vou fazer outro dia. A professora já enviou o plano e aqui dia 12 é uma atividade assíncrona, então a gente tem que ver esse filme aqui e ler esses dois textos. Eu já anotei aqui e tipo assim, não é pro dia 12, é que no dia 12 o tempo da aula vai ser o tempo que a gente vai ter pra fazer isso. Pode fazer, tipo, a hora que você quiser, nos dias que você quiser, mas isso daqui é como se fosse uma aula definida só pra você fazer essa atividade, entendeu? E por hoje é só. Li o texto, enfim, mostrei o que eu fiz hoje. Ainda tem amanhã quinta e sexta-feira. Vamos ver como vai ser essas aulas. E eu mostrei pra vocês. Essa daqui é a primeira semana, então é normal eu estar perdida, tá? Eu tô vendo como que funciona o EAD ainda, como tá funcionando as matérias. E aos poucos, conforme eu vou recebendo os conteúdos do semestre, eu vou me planejando mais. E aí, gente? Hoje é sexta, quinta-feira eu não gravei nada, mas eu tive aula. Foi mais apresentação mesmo da matéria. Tô comendo. Vizinha. Não li o texto, que era pra ter lido ontem, porque eu acabei fazendo umas coisas, tava gravando outro vídeo. Mas hoje a gente vai ler esse texto. Vou começar hoje e é isso. São... Ixi, não sei nem que horas são, peraí. 11h30. É isso. Eu tenho... Olha essa luz. Eita, do nada ficou uma luz diferente. É isso. Não tem muito o que falar, não. A gente vai ler o texto, vai estudar. E por hoje é só. Mais tarde tem aula. Mais tarde, tipo, à noite. Tem aula de pesquisa social 1. Eu não faço ideia de como vai ser isso. Mas aí eu falo pra vocês como é. E eu não posso, tipo, filmar eu tendo aula, porque a gente teve que assinar um termo de algumas matérias sobre direitos autorais. Então, tipo, não pode reproduzir áudio, esses negócios. Então, se eu colocar alguma coisa assim, vai ser, tipo, a minha cara assistindo a aula e sem som. Enfim, daqui a pouco eu volto pra estudar. Tô comendo, quando eu terminar de comer, a gente vai estudar. Eu gravando aqui com os cabelinhos todo pra cima e de um ângulo que não me favorece nada, né? Ai, meu Deus do céu, agora. Pera aí. Pera aí que eu já falo com vocês. Então, deixa eu contar pra vocês o rolê de TS. TS é Teoria em Saúde. E a gente ia ter uma matéria chamada Narrativas, né, esse semestre. O que consiste em narrativas? A gente ia pro abrigo e íamos entrevistar uma pessoa durante umas semanas e no final a gente teria que escrever sobre a história de vida dela. E isso é muito importante, tipo, pro serviço social, porque seria o nosso primeiro contato, porque a gente só pode fazer estágio no terceiro ano, né? E a gente tá no segundo. Então já seria um primeiro contato prático com a profissão. Tem todo aquele negócio de ouvir, né? Que a gente precisa. Meu Deus do céu, tá passando um carro aqui. Será que dá pra ouvir? Acho que dá pra ouvir o carro do ovo, peraí. E eu estava super animada pra isso, porque eu queria ter este trabalho, por mais difícil que fosse, porque TS tem sempre um trabalho meio chatinho pra fazer. Só que chegou a pandemia, não deu. E aí... Cebola. E aí... A gente ficou na dúvida, tipo... Como vai ser TS? Porque
O trabalho, que já é um trabalho durante o semestre todo, seria só a visita lá, né? E como a gente tá de quarentena, não dá. E aí os professores bolaram uma outra alternativa, que seria assistir uma série lá que eles indicaram. A série tem, sei lá, 2 temporadas, mas a gente só vai assistir a primeira, pelo que eu entendi. E a gente ia fazer esse trabalho pela série. Então a gente iria assistir, tipo, 4 primeiros episódios, ia fazer um diário de bordo, um roteiro do que a gente achou, esses negócios assim. Porque a série é, assim, pelo que falaram, bem impactante. Então iria ser uma forma de a gente fazer a narrativa. E aí, tipo, então tá, né? Vamos fazer desse jeito. Eu fiquei animada mais no começo do ano, quando eu soube que a gente ia presencialmente a campo, mas isso não vai acontecer. E a gente que assiste. É isso, vai ser assim. E eu vou contando como vai ser. Então, assim, eu já tenho um monte de coisa pra fazer. Tem que assistir a série, tem que ler texto de FHTMI, tem que ler texto de teoria de Marx, assistir vídeo de teoria de Marx. Assim, eu já tô lotada pra fazer em 3 dias de aula. Só um desabafo mesmo. A gente que lute, o estudante que lute, não é mesmo? Eu tô lendo aqui e anotando algumas coisas. Deixa eu mostrar pra vocês o nome do livro. Esse daqui é a História do Serviço Social na América Latina. Eu tenho que ler o capítulo 3 inteiro, pelo que eu entendi, que é da página 68 a 150. E a primeira página, que é o 68, já tá lá capítulo 3, então acho que é o capítulo inteiro. Tô aqui lendo aos pouquinhos. São 10h20 agora. Acabou a aula de pesquisa social, eu não prestei atenção porque eu dormi no meio da aula. Eu não estava me sentindo muito bem, tava com uma dor aqui no pescoço, gente, pelo amor de Deus. Aí eu já não consegui prestar atenção, tava cansada e, resumindo, eu dormi. E aí eu vou falar com as minhas amigas pra ver o que rolou na aula. Eu sei que tem trabalho, né? Isso daqui não é nem novidade, eu sei que tem trabalho. Mas, gente, é isso. A minha semana vai ficar por aqui. Eu ainda vou continuar na minha rotina, né? Ler texto, tudo. Eu consegui ler 8 páginas em PDF hoje, né? E é isso. Sábado e domingo eu não faço nada. Segunda já começa a rotina tudo de novo. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar a minha rotina. É uma rotina meio cansativa, é a primeira semana de aula, né? Então eu não tô acostumada, então acaba sendo mais cansativo até eu pegar a rotina novamente. Eu vou ter que estudar todo dia também, tem um canal pra eu administrar, então vai ser uma correria, mas uma correria boa. E se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos assim da minha rotina. E é isto. Rotina de uma estudante perdida no EAD. Não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e me seguir lá no Instagram, ok? Um beijo e até a próxima.